É com esse privilégio que Deus nos dá de estarmos aqui hoje para louvar, bendizer o santo nome do nosso Deus, amém? Então, mais uma vez, um bom dia com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus por isso. Nós estamos aqui porque Deus nos permitiu, tudo é permissão dEle, nada é por acaso. Tudo que acontece em nossas vidas é porque é permissão dEle. Por isso que nós escolhemos Deus. Por isso que nós escolhemos estarmos na casa do Senhor. Por isso que nós escolhemos, aonde quer que nós estejamos, estarmos diante de Deus e deixar Deus agir e fluir em nossas vidas. Amém? Assim como foi o estudo de hoje, falando sobre deixar Deus agir em nossas vidas, fazer a diferença onde quer que nós estejamos, né? Sermos diferentes, nossa, imagina, né? É deixar realmente Deus nos usar. Nesse momento, vamos estarmos juntos aí com o nosso tema. Não sei se o Ministério dos Adolescentes vai agora, vai? Vou deixar aqui junto com o Ministério dos Adolescentes, pode ser? Pode ser? Então tá bom. Vamos junto com o nosso tema. Todos. Vamos ficar até de pé. Vamos aproveitar essa oportunidade? Né? Nós falarmos assim com mais convicção. É tão bom quando nós falamos, vamos falar mais forte, né? Todos juntos com o nosso tema. Eu... E você? Agora, mais uma vez. Eu escolho Deus. E você? Esse é o nosso tema. Eu escolho Deus. E você? Não é verdade? A quem você escolhe? Nós escolhemos Deus. Eu escolho Deus. Nós escolhemos Deus. Amém? Vamos lá? Por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos, sem se decidirem por um deles? Vamos mais uma vez, olha que interessante essa pergunta, não é verdade? Eu achei assim, nossa, é de Deus realmente, tanto o tema quanto a divisa. Eu estava comentando em casa até mesmo com o Fábio, olha, é de Deus esse tema, eu escolho Deus. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, o tempo que nós estamos vivendo, em meio a essa sociedade que nós estamos vivendo, e você, escolhe quem? Eu escolho Deus. Eu escolho Deus aqui, eu escolho Deus no meu trabalho, eu escolho Deus onde estou vivendo, em meio aos contritos, na rua, em meio aos meus amigos. E aí, né? Eu escolho Deus. Temos abençoado pelos adolescentes, pelos jovens, mês de agosto. Temos abençoado para todos os anos de nossas vidas. E essa divisa vem tudo. É uma pergunta para cada um de nós. Olha que interessante. Mais uma vez, por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos, sem se decidirem por um lado, por um deles, né? Sem se decidir por um deles. Por quanto tempo nós vamos ficar? Não é verdade? Vamos ficar em cima do muro? Qual caminho você escolhe? Qual caminho eu escolho? Não é verdade? Se eu escolho Deus, então qual caminho que eu escolho? Não podemos seguir a dois senhores, né? Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos escolher Deus e ao mesmo tempo estar lá fazendo tudo o que o mundo oferece, que é contra a palavra do Senhor. Amém? Então, vamos lá. Dando continuidade, o nosso louvor, eu escolho Deus, e você? De Deus
Eu nasci pra te chamar de pai, estar do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as tentações me chamam. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de pai, e andar ao seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Amém? Irmãos, pode se sentar. Glória a Deus. Todos os dias as propostas vêm, todos os dias o pecado vem, não é verdade? Mas nós escolhemos Deus. Em meio às circunstâncias, em meio às adversidades nossas vidas, nós escolhemos Deus. Nós escolhemos Deus, irmãos. Escolha Deus na sua vida. Você vai ver a diferença. Quem ainda não escolheu, quem está ouvindo, quem ouviu esse louvor. Escolha Deus, independente das circunstâncias, independente do que você está passando. Quem neste momento está ouvindo, seja em casa, escolha Deus. E você vai ver a diferença. Não importa o que você está passando nesse momento. Escolher Deus. Deus nos escolheu, escolha Ele, tá bom? Escolha Deus. E eu achei interessante, há 2 círculos representando 2 tipos de vida. Olha que interessante. O primeiro, nós temos ali uma cadeirinha, olha só, um serzinho e uma letrinha, E, eu.
Então, nós temos aí 2 círculos representando 2 tipos de vida. A vida controlada pelo eu, o eu no centro da vida. Cristo está onde? Fora da vida. Interesses controlados pelo eu, geralmente causa o quê? Discórdias e frustrações. Quando eu escolho eu comandar a minha vida e deixar Deus de fora, eu estou aqui, me acho no centro e acho que eu posso todas as coisas. Eu consigo resolver tudo, eu consigo resolver meus problemas, eu consigo resolver tudo que vem na minha frente, eu sou forte, eu sou tudo. Aí eu escolho Deus, aí eu esqueço de Deus, né? Porque eu acho que eu posso todas as coisas, eu posso tudo na minha vida. Não é verdade? Às vezes nós pensamos assim, que nada, não preciso, eu estou conseguindo tudo, as coisas estão fluindo super bem, está tudo maravilhoso. Para quê? Para que Deus? Para que louvar a Deus? Para que ir para a casa do Senhor? Para que ler a Bíblia? Para que eu ler a palavra do Senhor? Ah, eu posso tudo, eu. As frustrações vêm porque você não consegue nada sozinho. Eu não consigo nada sozinho. Ai de mim, eu sou totalmente dependente de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós não estamos aqui por um acaso. Não é verdade? Deus nos escolheu. Seu filho foi morto na cruz, foi crucificado por cada um de nós. Quer mais amor do que esse? Não é verdade? Quer mais amor do que esse? Dar seu próprio filho. Está lá na cruz, morrer na cruz por nós. E a gente faz o quê? Nós somos dependentes dele. É ele que comanda a nossa vida em todas as circunstâncias. Ai de mim, se não for Deus na minha vida, ai de nós. Agora, sim, olha a diferença. Agora está lá a cadeirinha, vamos dizer, Deus no centro da nossa vida, aqui, no centro da minha vida, vamos representar a cadeirinha, a nossa vida, deixar Deus aqui na minha vida, a vida controlada por Cristo no centro da vida. O eu fora do centro, olha lá. A letrazinha da E, o Ezinho, eu fora. Mas Cristo no centro da vida, da minha vida. Interesses controlados por Cristo. O resultado? Harmonia com o plano de Deus. Quando Deus está em nossas vidas, quando nós deixamos Deus controlar nossa vida, independente de qualquer circunstância, a harmonia, o plano de Deus vem. Porque os planos, nós podemos fazer plano, mas a resposta vem de quem? Vem de Deus. Qual dos 2 círculos representa melhor a sua vida? Qual deles você gostaria que representasse a sua vida? Então eu coloco, qual dos 2 círculos representa melhor a minha vida, se eu escolho Deus? Qual deles que eu gostaria que representasse a minha vida? Ou eu mesmo, me achando que eu posso todas as coisas, ou Deus sobre a minha vida. Então, por isso nós escolhemos Deus. Porque antes de todas as coisas, Deus nos escolheu primeiro. E colocou seu Filho na cruz, foi morto por nós, para que nós pudéssemos estarmos aqui agora. E falando e proclamando o amor dele, até os confins da terra, até quando ele quiser, a gente não sabe, assim como a irmã Ana Cláudia falou. Na verdade, nós estamos aqui de passagem. Então, não deixe que as coisas desse mundo controlem a sua vida. Adolescentes, jovens, adultos, não deixe. Cuidado. Cuidado com o que o mundo oferece. Deixa Deus controlar a sua vida. Deixa, mas está tão difícil, está tão difícil. Está difícil. Mas deixa com Deus, mesmo as coisas sendo difíceis, Deus vai dar discernimento, Deus vai dar sabedoria e Deus vai te orientar ao local certo, ao momento certo, seja qual for as suas dificuldades, as minhas dificuldades. Deus tem o melhor para cada um de nós. Não tente nada sozinho. Deixa Deus ser o seu dono, o meu dono. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos ler a palavra de Deus. Todos, vamos lá? Vamos nos colocar de pé.
Todos juntos em uma só voz. Vamos ver por que nós escolhemos Deus. Por que nesse tema abençoado no mês da juventude, né? Esse tema para toda a nossa vida, eu escolho Deus. De nós falarmos lá fora, eu escolho Deus. Lá no meu trabalho, fazer a diferença como o estudo de hoje, eu escolho Deus. Com as minhas atitudes, a maioria com as nossas atitudes, não é verdade? Então, você escolher Deus em meio às circunstâncias tão difíceis. Então, vamos ler, porque tudo isso está aqui e que possa estar aqui, essa palavra de Deus. Todos juntos. Porque Deus amou o mundo. Então, por que nós escolhemos Deus? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque nós escolhemos Deus. Deu para entender? Só um pouquinho? A resposta está aqui. E Deus nos dá a resposta. Porque eu escolho Deus, que Ele deu o Filho dEle para morrer na cruz por nós. Porque o que eu pedi em nome dEle, Ele fará conforme a vontade dEle. Muitas das vezes nós não entendemos que nós queremos a nossa, mas a dEle sempre é a melhor. Porque Ele conhece a nossa vida, o nosso íntimo, o nosso interior. Não é verdade? Ele conhece aqui, ó, som dos nossos corações, coisa que ninguém sabe, nós contamos para ninguém, mas Ele sabe. Então é por isso que nós escolhemos Deus. Porque Ele promete e cumpre. Nós escolhemos Deus. Ele prometeu a vida eterna. Por isso que eu escolhi Deus. Tem muitas, muitas respostas. As respostas estão aqui. Por isso nós escolhemos Deus. Os adolescentes escolheram esse tema abençoado. Deus continue abençoando nossos adolescentes, os nossos jovens, em nome de Jesus. Vamos louvar o louvor 469, dedicação de vidas e bens, as nossas vidas no altar do Senhor. E convidar o nosso irmão Gilberto, que possa também nos ajudar com esse louvor. Um pedal rei, a voz entregou o rei, a voz soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor sem temor, por Cristo prontos a
irmãos, firme sempre até morrer. Amém? Nesse momento eu convido a irmã Karen, possa estar orando, né? Colocando nas mãos de Deus as nossas vidas diante de Deus. Oremos. Senhor Jesus, amado do céu, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Agradeço por esse culto, Senhor, por todos os que estão aqui, Senhor, terem um caminho seguro, Senhor, na ida, e peço que esteja abençoando, Senhor, em sua volta. Senhor, peço que esteja abençoando a vida daqueles que por algum motivo não vieram, Senhor, que esteja atuando na vida deles, Senhor, e que possa estar os guardando. Agradeço, Senhor, pelo esse culto, Senhor, pela mensagem, Senhor, que vai ser realizada, Senhor, que possa tocar em nossos corações, Senhor, e que peço que esteja abençoando nossas vidas daqui, como abençoou a nossa vida até agora. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez, que diz assim: Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Amém? Nosso pastor Marcelo estará louvando nesse momento. Parabéns a cada jovem. Deus continue abençoando a cada um. Vejo limites em toda perfeição, mas tua palavra, Senhor, ilimitada é, e cumprirá o que ao meu respeito diz. Não serei envergonhado, posso confiar. Não serás envergonhado, podes confiar. Amado Deus, magnífico Senhor, encontro descanso nas tuas promessas. Minha fé então se firmará somente em ti. Não serei envergonhado, podes confiar. Não serás envergonhado, podes confiar. Toda palavra lançada não volta atrás, e a palavra de Deus dura para sempre. Amado Deus, magnífico Senhor, encontro descanso nas tuas promessas. Minha fé então se firmará somente
posso confiar. Tu não serás envergonhado, podes confiar. Não serei envergonhado, posso confiar. Tu não serás envergonhado, podes confiar. Por isso que a palavra de Deus dura para sempre. O que Ele diz a respeito de cada um de nós tem que ser real em nossas vidas. O que a palavra diz que nós somos precisa acontecer em nossas vidas. Bem-aventurado aquele que se aproxima de Deus de todo o coração, não sairá sem resposta. Amém. Amém, glória a Deus. Escolha Deus, por isso que nós escolhemos Deus, porque nós não seremos envergonhados. Amém? A palavra agora está com o diácono Fábio Mendonça. Deus continue abençoando muito a nossa igreja, nossos jovens batistas. Hoje, o terceiro domingo, comemora aí. Parabéns aos nossos jovens, nossos adolescentes, nossas vidas, cada um que aqui faz parte da casa de Deus. Entregamos agora a palavra ao diácono Fábio Mendonça. Bom dia, irmãos. Vamos estar refletindo, pensando essa manhã a respeito do tema do mês, que foi escolhido, o tema do mês da juventude. Trazendo, para a nossa reflexão, trazendo para o nosso pensamento hoje, pensar sobre escolhas, pensar sobre as consequências, e o peso que essas escolhas que nós fazemos todos os dias trazem para a nossa vida. Então nós vamos estar mais uma vez lendo o versículo que foi escolhido para a divisa deste mês. Vamos lá, todos juntos? Por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos, sem se decidirem por um deles? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado por este momento, estarmos aqui nessa manhã, por tudo que já aconteceu, Pai, desde a escola dominical, também o início, Pai, da programação do culto dessa manhã, tudo que já aconteceu, nós agradecemos a Ti e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. É o que é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, escolhas, Quando nós pensamos ali, tivemos aquela reunião, sugeri esse tema, que já foi um tema que nós usamos no passado lá na posse, e é bastante significativo, conforme a irmã Rosilene falou aqui, como é importante, como que nós precisamos pensar a respeito disso. Porque às vezes nós caminhamos aí no dia a dia, na correria, e a gente não para refletir nas coisas, E a gente vive o dia a dia de forma corrida, e às vezes nós não paramos para refletir. Então, eu queria trazer para os irmãos nessa manhã, pensar sobre escolhas, nas consequências, nas influências que essas escolhas trazem para a nossa vida. E eu vou trazer ali alguma coisa que me chama a atenção, pensando em escolhas. Então ali nós temos duas situações de escolhas, Uma, ali o quadro na frente dos irmãos, o quadro da esquerda, selecione seus chocolates, chocolate meio amargo com pedaços, está escolhido. Chocolate amargo com amêndoa está escolhido, O chocolate branco não.
o chocolate ao leite com sal marinho, que eu nunca vi isso, né, mas está ali escolhido, e chocolate ao leite com frutas e nozes. No quadro da direita está, né, escolha uma opção de pagamento e lá embaixo, né, ter um código de cartão de presente. Dentre as opções ali, uma foi selecionada. Né, qual a diferença e o que a gente quer pensar a respeito daqueles dois quadros ali, pensando em escolha? No primeiro quadro são opções, né, e dentre opções, né, dentre possibilidades, né, a pessoa ali escolheu aquelas que convinham, né, aquilo que é de preferência, aquilo que é agradável, aquilo que é querido, né? Dentre as escolhas houve ali algumas seleções, né? Isso ali, né, dentro da linguagem lá de programação, né, vai dizer que aquela primeira caixa ali é uma caixa de seleção. Então, uma opção que se faz ali não tem influência na outra, quer dizer, você pode escolher uma, pode escolher duas, pode escolher todas as opções, pode escolher nenhuma delas, né? Tem escolhas que não, você faz uma escolha, não influencia a outra, né? E na segunda caixa ali, já é o contrário, ou seja, uma escolha que se faça, você abre mão de todas as outras opções. Então é uma caixa, né, se chama caixa de múltipla escolha ou caixa de opção. A partir do momento que você faz uma escolha, você abre mão de outras. Ou seja, não existem duas respostas corretas ou não existem duas opções. Você tem que escolher uma e todas as outras, né, você vai abrir mão de todas as outras situações. Porque eu trago isso, né, nessa manhã para essa reflexão. Muitas pessoas, né, têm trazido, né, para a vida espiritual como se fosse aquela primeira caixa ali, como se o reino de Deus fosse algo, né, conforme a própria irmã falou no início, circunstancial. Não, eu escolho o reino de Deus agora, né? Nesse momento aqui, nós estamos de manhã aqui, então eu escolho o reino de Deus agora. Mas lá no trabalho, não, peraí, eu vou escolher outra coisa. Eu posso escolher o reino de Deus e posso, né, escolher também outra situação. Eu posso, né, de repente, escolher o reino de Deus e lá na escola, né, escolher uma outra situação. Dependendo do contexto que eu estou vivendo, dependendo da situação que eu estou vivendo, dependendo da circunstância que eu esteja vivendo, eu estou ali selecionando, não, o reino de Deus, né, a minha fé, né, aquilo que eu creio, minha convicção, está ticado ali, mas eu também, né, posso juntar, né, isso a outras situações e eu posso estar ticando essas outras situações no dia a dia. Né, e ao contrário, né, quando nós escolhemos, né, o reino de Deus, né, quando escolhemos Deus, né, eu escolho Deus, o tema que nós propomos, é como se fosse a outra situação ali, né, você escolhe isso e abre mão de todas as outras situações. É excludente, né, você faz uma escolha e exclui todas as outras opções. E de acordo com o que nós escolhemos do reino de Deus, realmente a irmã Rosilene também foi sábia, né, naquela comparação que fez ali, nós colocamos Deus no centro e todas as outras opções, todas as outras escolhas vão passar por aquele filtro ali, né? O reino de Deus é o primeiro, é o centro ali, tudo vai passar por ali, né? Vai fazer parte da nossa vida também, mas vai passar por aquele crivo, né? Vai passar por aquilo que está no centro e que norteia de fato a nossa vida. Então, por isso, né, eu coloquei, né, aquelas duas caixas ali e trazer para nós essa reflexão que o reino de Deus realmente é algo que nós
escolhemos para a nossa vida, e a partir do momento que nós escolhemos, nós, logicamente, né, vamos abrir mão de outras situações. No texto, né, apresentado, no versículo apresentado, o versículo inteiro, né, desse 1 Reis 18, 21, vai trazer, né, quem falou aquela palavra, né, até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos. E nós preferimos, né, abreviar um pouquinho ali o texto, né, porque no início do versículo vai dizer que Elias, né, se pôs ali diante do povo, o profeta Elias se pôs diante do povo e trouxe essa palavra ao povo, né? Até quando vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos? Né? Em outras versões, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Né? Outras versões dizem, até quando vocês vão ficar indecisos, né, entre dois pensamentos? Né? E é interessante que quando nós também sentamos ali, né, para debater, né, qual seria o tema, qual seria a divisa do mês, a gente estava também tendo aqui a montagem do Senado da IBF, então ficou aquele negócio ali, às vezes a gente precisava sair para ver, então ficou uma questão, né, até que o pastor colocou o texto de Josué, né, no Josué 24:15, depois não é o Josué 24:15, não, 1 Reis 18, 21, vou pedir para que Karen passe, né, o texto, mas por que eu também estou falando isso, né? Pode passar aí, Karen, slide. Porque é tão importante, né, o tema, né, de escolher Deus é tão importante que não poderíamos usar outros versículos, né, e falar do mesmo tema, como o versículo, né, que tinha sido colocado no início, né, até o pastor colocou, Josué falando, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Tem um asteriscozinho ali, que, né, aí ele vai contar a história, se vocês querem servir aos deuses dos antepassados, se vocês querem servir ao Deus dos amorreus em cuja terra habitais, né, mas ele segue ali, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Né, então, poderíamos, né, ter esse versículo aí, ficar e usar ele como tema, né, normalmente. Mas a palavra de Deus ainda se replica, né, é tão importante que em outros textos também vai falar. Né, lá no Novo Testamento, né, em outro contexto totalmente diferente, né, em outra situação, em outro momento histórico totalmente diferente, Jesus vai falar que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, poderíamos usar aquele versículo ali, né? Porque também vai falar, né, de escolha, né? Escolher a Deus. Vocês não podem, né, ficar indecisos, né, entre dois caminhos, né? Vocês têm que escolher um. Vocês não podem servir a dois senhores. Vocês vão acabar, né, amando um e odiando o outro. Vocês vão acabar se dedicando a um e desprezando o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, né? É uma escolha, né, excludente, né? Você escolhe a Deus, então outros opções são automaticamente renegadas, são automaticamente desprezadas. E o terceiro versículo ali, né, daquela hora em diante, né, em outro momento, né, que Jesus estava com seus discípulos, né, estavam fazendo o discurso, né, e em certo momento algumas pessoas acharam, não, eu vim aqui para ser curado, eu vim aqui para ter a minha bênção, né, estavam ali, né, uma multidão seguindo a Jesus, né, talvez aquelas intenções, não, eu vim aqui para ser curado, eu vim aqui para comer o pão, eu vim aqui, né, para ser sustentado, eu vim aqui para ter a minha bênção, mas
Jesus começou a falar, ensinar, e em certo momento estavam, né, um pouquinho, as pessoas estavam fatigadas daquele discurso, e começaram a abandonar, começaram a sair, né, começaram a abandonar. E aí, daquela hora em diante, né, muitos de seus discípulos deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Né? Vocês vão fazer, né, ter o mesmo pensamento daqueles que foram embora? Vocês também não querem ir? Aí Pedro solta, né, o apóstolo Pedro solta então aquela palavra, né, para quem iremos nós, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde, né, Senhor? Não tem outra, né, não tem outro caminho, não tem outra opção. Para quem iremos nós? Mas é uma escolha que se tem de fazer. Nós, né, precisamos, né, seguir a Cristo, né, o tempo todo, né, embora que essa escolha não seja a escolha da maioria, né, e com certeza ela não é, né, a escolha que nós fazemos de servir a Deus, de abraçar o reino de Deus, não é a escolha da maioria, mas é a nossa escolha. E aqui do lado, né, os tempos mudam, o contexto também, mas a questão continua a mesma, né? E poderiam, né, outros tantos versículos, outros tantos textos poderiam apontar a mesma coisa, que nós precisamos fazer escolhas. E é interessante até porque quando Elias, né, o profeta, ele chega, né, diante do povo, né, Elias tinha um inimigo declarado, né, a rainha, né, Jezabel, mulher de Acabe, os profetas de Baal, já tinha vencido aquilo tudo ali. Mas quando ele chega para falar, o versículo que nós usamos como divisa do mês da juventude, né, ele não fala diante de um povo ali gentio, né, de um povo não judeu. Ele fala diante do seu povo, do povo que era, né, o povo da promessa, né, e eles próprios, o povo da promessa, o povo de Israel, estava, né, oscilando. Até quando vocês vão ficar oscilando? Porque, né, o que estava acontecendo, né, que realmente quando tinha 450 profetas de Baal contra né, alguns, né, uma parte do povo de Israel estava com a maioria. Poxa, eu vou ficar do lado mais fraco, como muitos pensam, né? Tem um profeta só aí do Senhor, né? Mas tem 450 profetas de Baal, né? Muitos deles estavam ali oscilando, né? Poxa, não, o lado de Baal está mais forte, né? Tem 450 profetas, tem umzinho lá do profeta do Senhor, né? E aquilo ali, Elias estava naquele contexto, né? O próprio povo de Israel, o povo da promessa, né, estava ali, né, oscilando entre dois caminhos. Poxa, não, mas Baal, né, tem 450 profetas, tem a rainha ali, a mulher do rei, né, a esposa do rei Acabe, né, que era também profetisa de Baal ali. Então, eu vou escolher, né, qual caminho que eu vou escolher. E estava ali naquela situação, escolher entre dois. E a Elias, né, chega diante do povo ali, não, o que vocês vão escolher? Vocês vão escolher quem? Vão escolher seguir ao Senhor? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se vocês, né, até o versículo, né, ainda se alonga, né, dizer, mas se Baal é Deus, então vocês sigam Baal, mas vocês tomem uma decisão, vocês façam uma escolha, né? Então é preciso que nós façamos essa escolha, né, diante do nosso contexto atual. E ali nós vimos, né, dois contextos diferentes, né, um lá ainda mais antigo, né, quando Josué estava diante do povo, outros já no Novo Testamento, né, de Jesus já falando aos seus discípulos. Mas é interessante que ali não estava falando a gentios, né, não estava falando de um povo que não servia a Deus, e sim do povo que já servia a Deus, que já se declarava povo de Deus.
mas que precisava realmente, né, expor, né, a sua decisão ali diante da pergunta, diante da questão. Então, os tempos mudam, né, o contexto também, mas a questão continua a mesma. E todo dia, né, conforme nós cantamos na música, todo dia o pecado vem, me chama, as propostas vêm, todo dia vem as tentações, me chamam, mas nós precisamos nos posicionar diante dessas propostas, diante do pecado, diante das situações. No contexto que nós vivemos hoje, não é tão diferente do que Elias viveu, porque se naquele tempo, né, de Elias, o povo estava oscilando entre dois pensamentos, entre Baal e o Senhor, né, o povo hoje às vezes também oscila também, né? Quantas pessoas, né, elas não se declaram religiosas, não tomam nenhuma posição porque simplesmente, mas tem o budismo, tem o espiritismo, cada um está certo um pouquinho, um está certo aqui, outro está certo lá, como se fosse, né, aquela primeira caixa ali de seleção. Não, poxa, no louvor aqui a igreja evangélica, né, eu vou ticar aqui porque lá a coisa é boa, né, o louvor é bom, a música é agradável, né, e fica ticando. Não, mas ali no espiritismo não, tem aquela parte ali da assistência social, aquilo ali é bom também, então vou pegar um pouquinho de cada coisa ali. Eu posso ser um pouquinho espírita, um pouquinho evangélico, um pouquinho católico, um pouquinho budista, um pouquinho hinduísta, né? As pessoas às vezes, né, ficam oscilando ali, pulando de lá e para cá, oscilando, pensando, e alguns, né, vêm até né, se declaram, né, às vezes frequentam uma igreja, principalmente acontece muito entre artistas, começam a frequentar uma igreja, se declaram evangélicos e não abandonam a vida de pecado, né? Mas é excludente, né? O reino de Deus realmente, quando nós nos decidimos para o reino de Deus, quando nós abraçamos o evangelho, não é uma parte só, é o todo, né? O reino de Deus, né, em primeiro lugar, e todas as coisas vão nos sendo acrescentadas. Então, é essa reflexão que nós precisamos fazer todos os dias, né, e pensar realmente de fato, né, aquilo que nós de repente estamos falhando no nosso dia a dia, né? Será que no dia a dia eu estou realmente escolhendo Deus de fato? Será que outras coisas não têm tomado o lugar de Deus na minha vida, né? No tempo de Elias, Baal, né, interessante que significa Senhor também. Então, mas aí tem o Senhor e tem o Senhor Baal. O que tem sido Senhor na minha vida hoje? Será que outra circunstância, que outra coisa tem sido Baal, o Senhor da minha vida, e não o Senhor Deus? E nós precisamos pensar a respeito disso. Nós precisamos meditar, né, nesse tema, não simplesmente ficar repetindo, né? Porque é o que acontece, né? Nós estamos desde da abertura aqui, no primeiro domingo, repetindo, né, o texto, repetindo o tema, repetindo a música. Mas será que a gente está refletindo, né, sobre aquilo que estamos falando? Ou nós só estamos repetindo aí como se fôssemos vitrolas, né, quebradas, que ficamos repetindo a mesma coisa, mas sem nos dar conta daquilo, né, do peso que essa palavra tem na nossa vida no dia a dia. Ontem nós estávamos lá na Piba, né, e o tema lá da conferência era nós. Aí hoje de manhã eu estou pensando a respeito do tema lá, nós. Aí fiquei pensando, o nosso tema é o que? Eu escolho Deus e você, né? No final a gente pergunta, e você? Eu escolho Deus. No final a gente pergunta, e você? Se a gente pegar a primeira palavra do nosso tema e juntar com a última palavra do nosso tema, fica eu e você. O que dá eu e você? Nós. É o tema que a gente estava, que a igreja estava, a Piba estava sustentando ontem lá, estava na conferência. Nós. Era tão, né, pequenininho, né? Nós. Qual é o tema? Nós. O tema é nós. Então, se eu escolho servir a Deus e você escolhe servir a Deus,
nós escolhemos servir a Deus. E isso deve ser realmente algo que fale com a gente, porque não é assim, o reino de Deus é o que? É evangelismo, né? É você transmitir. Então eu escolho, mas eu também quero, né? Eu desejo que outras pessoas escolham Deus. Por isso a pergunta, e você? Eu escolho Deus, eu estou ciente, eu estou comprometido, eu estou convicto naquilo que eu escolhi. E você? Tá também? Eu quero que você esteja também. Eu proponho que você esteja também. Você também tem que estar, para que eu e vocês tenhamos essa convicção e, juntando eu e você, nós escolhamos servir a Deus. Então é essa reflexão, né, que eu trago nessa manhã, que nós realmente pensemos, que nós reflitamos, nós só repetindo, né, a gente repete, mas que a gente absorva isso na nossa vida, que a gente pense, poxa, lá no meu trabalho eu estou escolhendo a Deus, lá na escola onde estou estudando, lá na minha casa, lá onde nós estivermos, né, no ambiente aí de futebol, quem ainda pratica, né? Será que lá, naquele momento em que nós estamos no campo de futebol, nós estamos fazendo escolhas, né? Escolhendo Deus lá também, ou se nós estamos deixando de lado ali um pouquinho, escolhendo outras situações? Então, essa é a reflexão dessa manhã, que o Senhor, né, esteja completando no coração dos irmãos aquilo que nós não alcançamos e que possamos todos crescer na graça de Deus. Amém? Vamos estar orando, né? E convido os irmãos a se colocarem de pé e logo após a oração estamos despedidos do culto dessa manhã e tendo uma boa tarde, vindo mais uma vez à noite para louvar e adorar o nome do nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado, Deus, por essa manhã, aquilo que podemos aprender, crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, Pai, no conhecimento da Tua palavra, aquilo que o Senhor mesmo nos falou, Deus, e que continue falando aos nossos corações, que não seja algo passageiro, Deus, aquilo que está acontecendo nesse mês, as lições aprendidas, mas que seja algo que seja o início de um renovo, Pai, no meio dos jovens, no meio dos adolescentes, e que haja também, ó Deus, no meio de adultos, ó Deus, de anciãos também, a mesma atitude, o mesmo vigor, Pai. Sabemos que precisamos todos, ó Deus, nos renovar a dia, Deus. Conforme diz a Tua palavra, aqueles que estão em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não existe ancião, ó Pai, na Tua presença, ou pessoas que estejam maduras demais, mas todos, embora crescidos e maduros na fé, precisam aprender mais e mais a cada dia, e que todos nós precisamos aprender e crescer a cada dia na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Abençoe a cada um de nós, nos dê uma tarde abençoada na Tua presença e traga-nos de volta, Deus, se for assim, da Tua vontade, para que mais uma vez estejamos aqui à noite, louvando e glorificando o Teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.